Agora, Kaique, por favor, eu avisei que vai aparecer o nome de quem estiver riscando a tela. Então, como eu dizia, citologia é um ramo da ciência que estuda as células. Então, tudo que envolve o nosso organismo depende da formação dessas células, da estrutura dessas células. Como é que ela foi descoberta? Lá muitos anos atrás, agora esqueci a data, mas vou lembrar e falo para vocês depois. Um cientista chamado Robert Hooke, ele usando um microscópio primitivo, ele começou a observar estruturas muito pequenininhas que ele imaginou que isso seria a célula. Então, esse mundo microscópico, ele foi um momento assim de mudança muito grande na ciência, porque a partir do microscópio a gente começou a descobrir que existiam coisas muito menores que a gente não tinha ideia. Então, por exemplo, existiam doenças que eram causadas por vírus, por bactérias, por fungos, que eles nem tinham ideia. As pessoas antes não tinham o hábito de lavar as mãos. E a gente sabe o quanto isso é importante hoje, o quanto tem se falado isso hoje, justamente por causa até do coronavírus que a gente está sofrendo tanto. Mas antigamente eles não tinham essa ideia. Então o microscópio ele foi criado para poder visualizar essas estruturas minúsculas, como por exemplo as células. Eles acreditam que esse microscópio ele foi criado, ele foi inventado em 1590 por um cientista chamado Hans Janssen e seu filho Zacarias, que foram os dois holandeses que fabricaram os óculos. O que é um microscópio? É um conjunto de lentes que a gente consegue aumentar várias vezes o tamanho e consegue visualizar partículas que são muito pequenas. Então, existem dois tipos de microscópio. Tem o microscópio óptico e o microscópio eletrônico, basicamente. O microscópio que foi feito nessa época, que eu falei para vocês, quando ele foi inventado, ele era extremamente simples. Eles acreditam que o primeiro biólogo que usou o microscópio foi o Anthony van Leeuwenhoek. E ele conseguiu visualizar essas partículas bem pequenininhas, esses micro-organismos que não era possível ver a olho nu. E a partir daí é que mudou, como eu falei para vocês, e começaram a perceber que existiam coisas muito menores que a gente não conseguia visualizar e que está aqui presente no nosso corpo, em tudo que a gente toca o tempo inteiro. Olha só para vocês verem quanto era simples esses primeiros microscópios que eu falei para vocês. Então, esse é o Anthony van Leeuwenhoek. Esse povo antigamente era muito estranho, né? E olha o Robert Hooke que eu falei para vocês. Ele era um inglês, ele usou um microscópio com essa tecnologia um pouco mais avançada que o Leeuwenhoek, e ele conseguiu ampliar em 300 vezes uma matéria, uma partícula. Só que o que acontece? O que ele usou para poder visualizar? Ele usou cortiça. Vocês já ouviram falar? Alguém sabe o que é cortiça? Não? Cortiça sabe aquelas rolhas de garrafão? É aquilo. É madeira morta. Então, o que ele fez? Ele cortou bem fininho, colocou no microscópio. E o que ele conseguiu visualizar? Ele viu isso daqui, ó. Vocês estão vendo nessa imagem. E aí, aqui é o ano, sou péssima com datas, 1665. Então, Robert Hooke, esse inglês, ele observou esse pedaço de cortiça, que era essa estrutura microscópica, e aí parecia ali uma colmeia, né? Essa estrutura que lembra um pouco essa colmeia, e ele deu o nome disso de células. Na verdade, o nome célula significa espaço vazio. Ele achava que aquilo ali era um espaço vazio. Depois é que ele foi descobrir, outras pessoas também estudando, descobriram que a célula era cheia de coisas ali no meio e tal. Então, mas a primeira célula que foi vista no microscópio foram células mortas, só parede celular. Na verdade, nem era célula de verdade mais. Mas foi um passo extremamente importante para criar essa teoria celular, para a gente descobrir como que a gente era formado na verdade. Então, foram criados... Eu tô falando muito rápido, gente, tá bom? Tá dando para entender? Alguém? Tá. Então tá. Qualquer coisa Sim. me fala que eu tento ir mais devagar. Tá bom. Então, esses dois caras aí que eu tô mostrando para vocês, que é o Matthias e o Theodor,
Eles criaram... Oi? Alguém me chamou? Eu tô desligado porque tá melhorando o som. Tá, não tem problema não. Para ver a senhora. Tá bom, tranquilo. Então, eles criaram uma teoria celular. O que é essa teoria? Primeiro, todos os seres vivos são formados por células. Mas hoje, essa teoria ela é contestada. Zacarias, por favor, não risque a tela. Hoje, essa teoria ela é contestada. Por quê? Tem um ser vivo, fala todo dia na televisão, que não é célula. Ele é vivo, mas ele não é formado por célula, que são os vírus. Os vírus são seres vivos que não são formados por células. Outra coisa. Liga o microfone aí, por favor. Deixa só o aí, agora. Eu vou te mandar as fotos. Obrigada. Outra coisa, outro postulado, é que a célula é a unidade funcional de todo o nosso organismo, é a fábrica. Então, por exemplo, se um órgão nosso é responsável por produzir uma proteína, onde é que essa proteína vai ser produzida? Lá dentro da célula daquele órgão. Então, é a unidade básica, funcional, de onde vai produzir tudo que o nosso corpo tem. Então, por exemplo, a cor da nossa pele, a cor do cabelo, tudo isso é feito dentro de cada célulazinha do nosso corpo. E a última é que a célula, ela para se formar, ela depende de outras células. Então, é chamada de reprodução celular. Como é que eu tenho uma célula? Sempre a partir de uma outra célula que já existia antes, que vai se separar e formar duas células. Ok? Olha só para vocês verem aqui que legal, algumas imagens de microscópios. Isso daqui chama esfregaço sanguíneo. Ele serve para você visualizar, contar ali quantas células tem no seu sangue. Por exemplo, você vai fazer um exame de sangue e eles falam assim, você está com anemia. Por que eles sabem que você está com anemia? Porque eles olharam ali mais ou menos a quantidade de hemácias que tem aqui nesse esfregaço e eles conseguiram descobrir que você está com anemia porque tirou seu sangue, colocou numa lâmina e aí olhou no microscópio e assim eles descobriram isso, por exemplo. Então, olha só para vocês verem aqui alguns exemplos de células também vistas no microscópio. Aqui, um microscópio óptico. Esse daqui, eu acho que tem até na escola, né? Se a gente tivesse presencial, a gente poderia dar uma olhada, mas, por enquanto, vai pela foto. Como que é um microscópio óptico? O aumento dele vai de 100 a 1.500 vezes. Você consegue visualizar a célula, você vê aqui o citoplasma, o núcleo, a membrana, mas você não consegue ver as estruturas que tem dentro da célula. Para isso tem que ser um microscópio muito mais potente, porque são partículas muito, muito pequenininhas. Então, como é que é formado esse microscópio? A gente tem as lentes, essa aqui chama lente ocular, aqui a gente tem as lentes objetivas, aqui tem o braço do microscópio. E aí, como que ele funciona, então? Olha só que legal. Você coloca a lâmina aqui, por exemplo, aquela do sangue que eu mostrei agora há pouco para vocês. Coloca aquela lâmina aqui. Vocês estão vendo meu mouse mexendo? Eu estou mexendo sem saber se vocês estão vendo. Tá dando para ver aí ou não? Sim. Ah, então tá. Deixa eu ligar aqui o pointer para ficar melhor. Melhorou. Então, você coloca aqui a lâmina. Depois que você colocou essa lâmina aqui, o que vai acontecer? A luz, tá vendo que aqui embaixo tem uma luz? Ela vai atravessar essa lâmina e aí você consegue, através dessas duas lentes, visualizar o que está aí. Mas tem que ser muito fininho. Se você pegar e deixar aquele sangue, deixa eu voltar lá para vocês verem. Esse daqui, ó. Tá vendo que esse daqui tá bem grosso, tá bem vermelho? E esse daqui tá bem clarinho? Porque ele espalhou bem ali o sangue para evitar que isso acontecesse, certo? Continuando. Aqui, nós temos um microscópio eletrônico, que é muito mais potente, como eu falei para vocês. Gente, para de riscar a tela, eu estou vendo os nomes, está gravado, eu vou passar para a coordenação e vai ser chato para vocês, e atrapalha a aula, tá bom? Vamos lá.
Esse microscópio, ele aumenta de 5 a 100 mil vezes. Olha só, imagina 100 mil vezes que ele aumenta e você consegue visualizar aquilo ali que não dava para você ver nunca a olho nu. Então, a partir de 1950, que foi inventado esse microscópio eletrônico, é que deu para visualizar estruturas muito mais nítidas ali da nossa célula. Olha só para vocês verem, aqui dá para ver no microscópio eletrônico um óvulo e o espermatozoide. Olha a diferença do tamanho dos dois. Os vírus que são ainda menores que a célula. Esse vírus aqui, ele é chamado de bacteriófago. Esse vírus, ele consegue entrar dentro e contaminar uma bactéria e viver dentro de uma bactéria. Só para vocês terem uma noção, se a bactéria já é pequena, imagina o tamanho desse vírus, muito menor. Aqui a membrana plasmática, aqui as microvilosidades, que são as dobrazinhas que tem na membrana, lá no intestino, para ajudar na absorção dos nutrientes. Olha só, mais imagens aqui, que legal, vistas também no microscópio óptico. Aqui as hemácias, que eu falei agora há pouco para vocês, quando tira o sangue para descobrir que tem anemia. O que eles vão olhar? Eles vão olhar essa célula aqui, que são as hemácias. Certo? Olha a diferença. Aqui é a hemácia vista no microscópio óptico, que é aquele que eu falei para vocês que tem na escola. E olha como que ela fica no eletrônico. A diferença é muito grande. Então, como que uma célula reproduz? Vai acontecer um processo, ela pode se reproduzir de duas formas. Tem a mitose e tem a meiose. Não precisa se preocupar com isso agora, tá? Isso é coisa que a gente vai ver mais para frente. É só para vocês entenderem como que funciona. O que é a mitose? Mitose é o processo de divisão da célula. Eu tenho uma célula, a minha célula... Oi, pode falar. Quem me chamou? Professora, Pode falar. a hora que a senhora estava falando, travou. Você pode repetir para mim, por favor? A parte da mitose? Isso. Tá bom. A mitose, então, é o processo em que a célula ela vai se dividir. Para que ela se divide? Imagina o seguinte, para formar um bebezinho, teve a união de um óvulo e um espermatozoide, uma única célula que é o zigoto. Esse zigoto, ele vai formar o nosso corpo que tem milhões de células. Como que isso acontece? Acontece porque ela se divide. E esse processo de divisão da célula se chama mitose. Então, eu tenho uma célula, ela vai fazer uma cópia do seu material genético e vai virar duas células. Olha aqui, ó, ela dividiu, depois dividiu de novo, e agora eu tenho 4. Tá vendo aqui nessa imagem? Isso daqui que está acontecendo é a separação do DNA dela para poder as duas células terem o mesmo DNA. Então, por exemplo, quando a gente vê aqueles filmes policiais... Oi? Aquele negócio que tá representando ela dividindo as células? O que é aquilo por causa que tá representando? Qual delas que você está falando? O branco, os que Aqui? tem os 4 quadradinhos. Ah, tá. Isso daqui é a célula mesmo. Aí dentro da célula tem o material genético, tem as organelas, que a gente vai falar depois. Então essa parte branca aqui, ó, ela é rodeada aqui por uma estrutura chamada membrana, e aqui dentro eu tenho o citoplasma, o núcleo, o DNA, tudo isso. Então, entendeu? Entendi. Cada um desses daqui é uma célula agora, que dividiu, depois dividiu de novo, aí virou 4 células. Então, sabe aqueles filmes policiais, quando eles falam assim, encontrou um cabelo e aí fez o teste de DNA e descobriu quem foi o bandido. Nossa, tinha sangue lá e pelo sangue descobriu quem foi o bandido por causa do sangue. O que acontece? Todas as nossas células têm um material genético, que é o DNA, que vai determinar as nossas características. Então, o que a célula faz? Ela faz uma cópia desse DNA aqui dentro do núcleo. Essa cópia vai se separar, tá vendo? Metade vem para cá, metade vem para cá. Então, todas as células do nosso corpo vai ter o mesmo material genético. Vai ter sempre o mesmo DNA. Então, por isso que quando encontra lá cabelo, sangue,
unha, seja o que for que eles encontrarem lá na cena do crime, por exemplo, eles descobrem quem foi. Por quê? Porque é o nosso registro. É isso aqui que vai determinar as nossas características. Por exemplo, se você tem o cabelo cacheadinho, isso é uma característica que está lá no seu DNA. Por mais que você faça escova, faça chapinha, faça progressiva, ele vai crescer cacheadinho de novo. Por quê? Porque está escrito aqui no nosso DNA. Entenderam essa parte? E aí, alguma pergunta aqui? Sim. Então, tá bom. Então, mitose é quando a célula se divide. Para que ela se divide? Gente, eu não estou olhando o chat porque senão eu Professora, fico me perdendo. Aí, se colocarem alguma pergunta no chat, me falem no microfone, tá bom? Oi, pode falar. professora, Oi. eu não entendi muito bem porque o meu tava travando. Eu não entendi muito bem porque o meu tava travando. Eu vou repetir, presta atenção. Então, mitose é quando a célula se divide. Eu tenho uma célula. Professora, Oi. mas a aula não vai estar gravada lá no YouTube? Tá, vai estar gravada. Então não é mais fácil a pessoa ver lá depois que tiver coisa? Porque Pois senão é. a senhora for ter que Eu vou repetir, ficar repetindo. vai ocupar o tempo todo Eu vou que a senhora repetir. Eu vou repetir resumido aqui, rapidinho. Então, mitose é quando a célula se divide para formar outra célula. Nosso corpo tem milhões, por quê? Porque ela foi dividindo, certo? Um outro tipo de divisão celular é a meiose. Qual que é a diferença da mitose para a meiose? Na mitose, quando ela divide, ela vai formar outra célula idêntica. Do mesmo jeitinho que é uma célula, é a outra. Qual que é a diferença da meiose? Quando ela divide, tá vendo aqui esses tracinhos? Isso daqui é onde está o nosso DNA. Então, tem um que a gente recebe do pai, tem outro que a gente recebe da mãe. Tem um que a gente recebe do pai, o outro que a gente recebe da mãe. Na meiose, isso daqui vai separar. Então, na minha célula de início aqui, eu tinha quantos tracinhos? Eu tinha 4, certo? Tinha 4 cromossomos, que a gente chama. No final, eu só tenho 2. Para que isso acontece? Isso acontece para que na reprodução a gente tenha a mesma quantidade de DNA. Isso aqui não precisa se preocupar com isso, que eu vou explicar depois. É só para vocês entenderem um pouco da diferença. No DNA, na mitose, quando ele divide, ele forma 2 células idênticas. Mesma quantidade de DNA. Na meiose, ele vai ter só metade do DNA, tá? Isso serve para reprodução, para que a espécie tenha sempre o mesmo tanto de DNA lá no final. Mas isso aqui é assunto lá para frente, tá? Só para vocês já irem assimilando. Então, como que é formada a célula? Ela é formada por 3 partes principais, que é a membrana, citoplasma e núcleo. Eu acho que vocês já devem ter estudado isso nos anos anteriores, não sei. Então, membrana, citoplasma e núcleo. O que é a membrana? A membrana é essa estrutura, como vocês podem ver aqui, que vai envolver a célula. Imagina que a célula é uma bolinha, a parte que isola, que separa ali, está dentro, é um balão cheio de água. Vamos imaginar assim. O balão é a membrana, a água que está lá dentro é o citoplasma, tá? Então, a membrana, ela vai separar a célula do meio externo para o meio interno, e ela vai fazer com que as substâncias entrem e saiam nessa célula. A gente chama de transporte passivo ou transporte ativo, porque ela pode ou não gastar energia. Então, como que é feita essa membrana? Eu tenho 2 camadas de gordura, que chama lipídio, cheio de proteínas no meio. Então, essa estrutura que vai determinar, por exemplo, o formato de uma célula, como que ela vai se ligar na outra célula. Tem várias funções, mas a função principal é separar a célula do meio externo e controlar tudo que vai entrar e sair dessa célula, tá? E a parede celular, lembra lá no começo da aula quando eu falei que o Robert Hooke pegou aquela rolha, né, que é a cortiça, cortou bem fininho, colocou lá no microscópio e conseguiu visualizar? Então, o que acontece? O que ele viu foi parede celular. Mas olha só que legal. Quando uma árvore morre,
Você não consegue pegar a madeira dela e transformar numa mesa, transformar num guarda-roupa, em alguma coisa. Por quê? Porque ela é parede celular. Isso daí tem uma resistência muito maior. Então, por isso que dá para a gente aproveitar a madeira. Agora, um animal não, a gente não tem parede celular. Então, por isso que quando um animal morre, ele vai ser degradado ali pelos micro-organismos decompositores e depois, com o tempo, só sobra os ossos, né? Mas por quê? Porque a gente não tem parede celular. Quem tem parede celular? As plantas, as células vegetais. Tá bom? Olha só. Então, 3 partes. Anota aí, para não esquecer. Membrana, citoplasma e núcleo. A membrana envolve a célula e permite que as coisas entrem e saiam. O citoplasma, depois eu ponho o slide lá no grupo. Eu fui lavar o banheiro da minha tia. Pedir irmão, viu? Gente, desliga o áudio aí, por favor. Então, o citoplasma... Professor, tá atrapalhando? Eu tô tentando ver, que é muita gente, é difícil achar. Parou. Professora, Oi, pode falar. você pode repetir o que é para escrever? As 3 partes principais da célula: membrana, citoplasma e núcleo. A membrana é aquela que eu falei para vocês que separa a célula. Olha só aqui nessa imagem. A membrana, essa linha aqui, ó, ao redor da célula. Aqui dentro eu tenho um líquido, uma substância mais líquidazinha, que é o citoplasma. No citoplasma... Professor, Oi. precisa escrever? Depois eu vou mandar o slide e vou deixá-la gravada. Então, se vocês quiserem só prestar atenção agora e depois escrever, tudo bem, tá bom? Para não perder a explicação. Então tá. No citoplasma é onde ficam as organelas. Eu falei para vocês antes que tudo que acontece no nosso corpo é na célula. E geralmente a parte que vai produzir essas coisas é tudo aqui no citoplasma. Então, vai dar energia para a gente se locomover, vai formar, por exemplo, as proteínas que determinam se a nossa pele vai ficar mais resistente. Vocês já perceberam que o bebezinho, ele tem a pele bem macia, né? A pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais enrugada. Por quê? Porque ela começa a parar de produzir algumas coisas e tudo isso acontece aqui no citoplasma. E nós temos no citoplasma as chamadas organelas citoplasmáticas. Cada organela é uma estrutura diferente que tem uma função ali naquela célula. Então, uma das principais são essas aqui que eu coloquei para vocês no slide. Tem as mitocôndrias, tem os cloroplastos, retículo endoplasmático, tem o liso e o rugoso, e tem os ribossomos. Esses aqui são alguns dos principais. Mitocôndria, vocês vão ouvir muito esse nome em ciências, em biologia. O que é mitocôndria? É a organela que produz energia para o nosso corpo. Quando a gente come e quando a gente respira, isso tudo junto, lá dentro da mitocôndria, se transforma em energia para a gente estar vivo. Então, essa é a função dela. E ela está lá no citoplasma que eu mostrei para vocês. Cloroplasto, esse daqui, ó, ele existe lá na célula animal. Nós não temos isso. Qual que é a função? A função dele é tanto gerar energia para a célula animal, produzindo ali o próprio alimento dela. Então, as plantas, elas fazem a chamada fotossíntese, né? Produz seu próprio alimento. Quem faz isso? Essa estrutura aqui chamada de cloroplasto. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomos, que são essas bolinhas aqui, que vão produzir as proteínas do nosso corpo. E o liso, ele produz lipídios, que é gordura. Ele vai sintetizar lipídios. E os dois têm função de transportar substâncias ali dentro da célula também. Então, vocês viram? É claro que assim, eu não vou perguntar no final da aula, fazer uma prova oral, né? O que é mitocôndria? O que é cloroplasto? Não. Eu quero que vocês comecem a ir assimilando que na célula tem várias partes diferentes
e que cada uma dessas partes tem uma função diferente também, tá bom? Aí a gente tem aqui o complexo de Golgi. Ele vai receber as substâncias que foram produzidas lá no ribossomo, no retículo endoplasmático, vai empacotar isso e vai liberar para o nosso corpo utilizar. Por exemplo, quando a gente come açúcar, alguma coisa doce, aí o nosso corpo produz uma substância chamada insulina, que vai diminuir o açúcar que estava no nosso sangue. Quem vai pegar essa insulina, empacotar e liberar para o nosso sangue? O complexo de Golgi, tá? O centríolo, que é esse daqui, ele ajuda na hora que a célula vai se dividir. Lembra que eu falei para vocês que vai o DNA metade para um lado, metade para o outro? É o centríolo que vai controlar. Opa, vem cá, essa metade é para cá, essa metade é para cá. Tá? Então, ele ajuda no processo de divisão da célula. E os lisossomos, eles agem na digestão intracelular. Por exemplo, tem lá uma mitocôndria velha que não consegue mais produzir energia para o nosso corpo. Aí ele vai lá e destrói aquela mitocôndria, digere ela, para uma nova mitocôndria poder atuar no lugar dela. Ok? Se ninguém fala nada, eu acho que vocês estão entendendo tudo. Aqui eu tenho uma célula vegetal. Olha só, que legal. Ela é muito parecida com a célula animal, que é a nossa. Tem a membrana, tem o núcleo, tem o complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndria, ribossomos que eu falei agora. Qual que é a diferença? Ela tem aquela parede celular que eu falei para vocês antes, que é essa daqui. Professora, Oi, pode falar. e essa célula vegetal é formada dentro da gente? Não, lá nas plantas. A célula vegetal você vai encontrar só nas plantas, tá? Então, ela tem a parede celular, que nós não temos. Ela tem o cloroplasto, que vai fazer a fotossíntese. E ela tem essa outra estrutura que chama vacúolo, que vai armazenar as substâncias dentro dela também. E a gente não tem isso. Essas três coisas, nossas células não têm. Não temos parede celular, não temos cloroplastos e não temos vacúolos. Olha só aqui para vocês verem uma célula vegetal. Então, aqui, ó, a membranazinha. Aqui a parede celular, desculpa, ao redor dela. Aqui essa parte, o citoplasma. E aqui o núcleozinho dela, tá? Por que tem dois aqui? Porque provavelmente essa célula já está perto de um processo de divisão. Não. Continuando aqui. E olha só a célula animal. Então, a gente tem a membrana ao redor, o citoplasma, que eu falei para vocês, que é aquele líquido, com as organelas. Olha aqui a mitocôndria, aqui o retículo endoplasmático, o centríolo, tá vendo? As bolinhas aqui que são os ribossomos. Para uma primeira aula, às vezes é um pouco estranho esses nomes para vocês, mas assim, eu vou repetindo, que aí vai ficando mais familiarizado e aí vocês vão entendendo, tá bom? Não precisa desesperar, não, que é só a primeira aula, tá, gente? Uhum. E aí, quais são as principais características do núcleo? O núcleo é o que fica lá dentro da célula e é ele que tem a informação genética que vai determinar as nossas características. Ô, Juliana! Oi! Diga. Tá, vamos continuar. Então, no núcleo, onde fica o material genético, vai determinar as nossas características, vai passar essas características para os descendentes. Não sei se vocês... eu tenho uma filha na escola, ela faz o 8º A. Todo mundo fala que é a minha cara. Por quê? Porque eu passei as minhas características para ela. Então, lá dentro que vai ter esse DNA, que vai ter essas características. E isso é envolvido por uma outra membrana chamada de carioteca. O que é a carioteca? É a membrana que separa ali o núcleo da célula, ok? Olha só que legal essa imagem. Aqui dentro do núcleo de uma célula. Isso daqui é o chamado cromossomo. Aqui dentro está o DNA. Imagina que aqui dentro que vai determinar todas essas características que eu falei para vocês. Eu acho essa imagem muito legal. Aqui, outra imagem mostrando dentro do núcleo também o nosso DNA. Então, a gente é
basicamente uma sequência de DNA que vai se transformar em proteína, que vai determinar as nossas características. Ok? E para a nossa aula de hoje era isto. É muita informação, eu sei que é muita informação, mas, como eu disse, vocês não precisam se preocupar em entender tudo de uma vez só, porque é meio complicado, né? A gente vai, assim, à medida que for passando as aulas, vai entendendo, aprendendo um pouco mais. Agora eu quero ouvir de vocês. Sem Professora, perguntas. Pode falar. Qual o nome do seu canal no YouTube? Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu não lembro o meu nome. Eu vou mandar para vocês lá no grupo, quando eu salvar, eu já mando o link com o vídeo.